Qual foi a primeira história que você ouviu na vida e nunca esqueceu? Talvez tenha sido um conto de fadas, talvez algo que sua avó contou antes de dormir. Histórias nos marcam, elas ficam gravadas na nossa memória não porque são cheias de dados, mas porque despertam emoção. Eu sou professor e, como muitos professores, já me deparei com turmas desatentas, olhares cansados, celulares que competem pela atenção dos alunos. E foi justamente em um desses dias que percebi o poder transformador das histórias. Um aluno meu não conseguia entender a diferença entre mito e realidade. Então eu resolvi contar uma história, não dar uma definição. Em poucos minutos, os olhos dele se iluminaram. Ele entendeu. Porque, no fundo, o ser humano não nasceu para decorar definições. Nasceu para contar histórias. É sobre isso que eu quero falar hoje. Como as histórias podem transformar a educação. Se você parar para pensar, a história é a tecnologia educacional mais antiga do mundo. Muito antes dos livros, antes das escolas, antes da escrita, já existiam narradores ao redor da fogueira, transmitindo valores, conhecimentos, advertências e sonhos. A neurociência confirma. Nosso cérebro não apenas gosta de histórias, ele precisa delas. Dados soltos são difíceis de memorizar, mas quando esses dados estão dentro de uma narrativa, a chance de lembrarmos aumenta em até 70%. Vou dar um exemplo prático. Quando falamos de revoluções históricas, podemos decorar datas e nomes, ou podemos acompanhar a trajetória de personagens que viveram esses momentos. A segunda opção engaja, conecta e fica na memória. E não se trata apenas de memorizar, trata-se de sentir. A história de um refugiado é muito mais poderosa do que uma estatística sobre imigração. Para mim, a sala de aula também é palco de histórias. Me lembro de um aluno, vamos chamá-lo de Pedro. Ele tinha muita dificuldade em matemática até que um dia associei uma equação a uma situação da vida real, contando a história de um vendedor no mercado. Pedro, que sempre ficava em silêncio, levantou a mão e disse: "Ah, agora eu entendi." Foi nesse momento que percebi. O professor não é apenas transmissor de conteúdo. Ele é um contador de histórias. E a boa notícia é que todos podemos ser contadores de histórias. Não precisamos ser escritores famosos. Precisamos apenas de 3 elementos: emoção, conexão e propósito. Pense nos grandes TED Talks. Como o de Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única. Ela não apresentou gráficos, ela contou a sua história pessoal. E foi justamente por isso que milhões de pessoas se conectaram à sua mensagem. Na educação, podemos usar a mesma estrutura da jornada do herói, o chamado à aventura, um aluno diante de uma dificuldade. A travessia, o enfrentamento desse desafio através da narrativa. O retorno, o aprendizado conquistado e a transformação pessoal. Quando ensinamos por meio dessa jornada, cada conteúdo vira uma aventura. Agora pense em outras áreas além da escola. As empresas já perceberam isso há muito tempo. O marketing vive de contar histórias, as chamadas brand stories. Não compramos apenas produtos, compramos narrativas. A garrafa de refrigerante deixa de ser um líquido com açúcar e gás para virar o símbolo da felicidade. Na política também. Um bom discurso não é uma lista de propostas, mas a história de um povo em busca de futuro. Martin Luther King não disse: "Eu tenho uma planilha." Ele disse: "Eu tenho um sonho." Na ciência, a mesma lógica. Quantas vezes descobertas revolucionárias só ganharam visibilidade quando foram traduzidas em histórias que o público pudesse entender? Carl Sagan não apenas falava de astronomia, ele nos fazia viajar pelo cosmos com palavras. Voltando à escola, o poder da narrativa também ajuda a criar comunidade. Quando um aluno conta a própria história, ele compartilha identidade, valores e pertencimento. Isso gera empatia. Isso combate preconceitos. Isso humaniza a sala de aula. E eu gosto de pensar que, no fundo, todos nós somos feitos de histórias. Quando nos apresentamos, não falamos: "Eu sou um conjunto de dados." Nós contamos narrativas, de onde viemos, o que já superamos, o que sonhamos. Por isso, ensinar com histórias não é apenas uma estratégia didática.
É respeitar a forma mais natural que temos de aprender e de nos conectar. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma turma, diante de uma plateia, ou até diante de um único aluno, lembre-se, o conteúdo pode até ser técnico, mas a forma de transmiti-lo pode ser humana, viva, memorável. Porque no fim das contas, mais do que conceitos e teorias, o que permanece em nós são as histórias que nos transformam. E como professores, educadores, comunicadores, essa talvez seja a nossa missão mais bonita: ajudar cada pessoa a escrever e a viver a sua própria história. Eu comecei esta nossa conversa hoje com uma pergunta muito pessoal, uma pergunta que nos leva de volta às nossas raízes, à nossa infância, talvez. Eu perguntei: qual foi a primeira história que você ouviu na vida e nunca mais esqueceu? Peço que você guarde essa história consigo por um momento. A sensação que ela te traz, a memória que ela evoca. Ela é a prova viva do poder inegável da narrativa. Agora, eu quero ir além da memória afetiva e te convidar a um exercício de imaginação. Vamos projetar essa ideia para o futuro, para o nosso dia a dia, para o nosso papel como educadores, como comunicadores, como influenciadores. Eu quero te convidar a imaginar o impacto extraordinário que podemos causar se todos os dias nós usarmos histórias na educação. Não apenas como um recurso ocasional, mas como uma ferramenta do nosso fazer. Pense nas suas aulas, nas suas apresentações, nas suas conversas. Imagine o brilho nos olhos dos seus alunos, dos seus ouvintes, dos seus amigos, quando uma ideia complexa se desdobra em uma narrativa envolvente. Quando um conceito abstrato ganha vida através de personagens, de desafios, de uma jornada. Porque, no fundo, ensinar não é apenas transmitir informações. Não é simplesmente despejar dados e teorias em mentes ávidas. Isso, de certa forma, as máquinas podem fazer. Mas nós, seres humanos, temos algo mais, algo mágico. A capacidade de conectar, de inspirar, de transformar. Ensinar é, antes de tudo, narrar futuros possíveis. É abrir janelas para mundos que ainda não existem. É plantar sementes de curiosidade, de coragem, de empatia. É mostrar a cada indivíduo que ele é o protagonista de sua própria epopeia, que cada passo no aprendizado é parte de uma grande aventura. Todos nós, sem exceção, temos histórias para contar. Nossas experiências, nossos conhecimentos, nossos exemplos, nossas paixões, são tesouros esperando para serem compartilhados. A pergunta que deixo para você, como um convite à reflexão, é: qual história vai contar amanhã? Obrigado, eu sou o Fábio Berrogan e criei esse vídeo para contar um pouco da minha história.